Se você faz reposição hormonal, deve estar cansado das agulhas, das injeções e das grandes variações nos níveis de testosterona. E se eu te dissesse que existe agora uma forma de reposição via oral, segura, eficaz, sem variação dos níveis de testosterona? Sim, isso existe. E eu vou te falar tudo a respeito disso, quando ela deve chegar no Brasil, quais são as formas e como que ela deve ser utilizada a seguir. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Se você quiser marcar uma consulta comigo, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você entrar em contato com a minha equipe e agendar essa consulta, ou então também você pode escanear o QR Code na tela, que vai te levar diretamente a isso. A forma mais comum de reposição de testosterona é a forma injetável. Só que essa forma já existe há quase 50 anos, tá? E a coisa não tem evoluído muito nessa linha, tá? Apesar de já terem surgido algumas injeções que duram um pouco mais, a grande maioria dos pacientes ainda utiliza as velhas formas, como o Deposteron, Durateston, há muitas décadas aí no mercado, tá? E isso tem uma série de desvantagens, não são as formas mais modernas e mais práticas no nosso dia a dia. E entre as principais reclamações dos homens que usam essas medicações são a grande quantidade de picadas. Essas injeções têm que ser tomadas a cada 2 semanas em média, tá? Ou seja, 2 semanas ao longo de anos e anos é muita picada, é muita injeção. E além disso, os níveis hormonais flutuam muito, tem grandes variações. Logo no início da ação da medicação, a testosterona fica lá em cima e depois ela vai caindo ao longo das 2 semanas e nos últimos dias pode já estar muito baixo. E essa dinâmica de muitos picos e quedas hormonais não só pode oscilar muito os sintomas, né, o desempenho físico, cansaço, disposição e libido, mas podem inclusive trazer alguns efeitos colaterais nos momentos de pico, tá? Levando alguns dos efeitos colaterais da testosterona que ocorrem por conta dos picos, porque a dosagem estaria adequada, estaria fisiológica, mas os picos tornam isso mais frequente. E com certeza você já deve ter se perguntado por que será que não existe uma forma de reposição via oral? Todos os remédios hoje em dia já são disponíveis através dessa forma, inclusive hormônios, como o hormônio tireoidiano. A verdade é que sim, já existiu reposição de testosterona via oral desde a década de 80, só que essas substâncias eram muito hepatotóxicas, faziam muito mal para o fígado, e por isso isso acabou sendo deixado de lado, não é utilizado mais, porque realmente os riscos superavam os benefícios. E a grande novidade é que recentemente chegaram ao mercado, principalmente inicialmente, né, o mercado americano, novas formas de reposição de testosterona via oral. E essas formas mais modernas, elas pulam essa passagem pelo fígado da medicação, elas são absorvidas depois que você ingere, né, a medicação pelo sistema linfático, e com isso o medicamento se distribui de uma forma mais eficaz, que não lese o fígado, não tem essa toxicidade ao fígado da substância, possibilitando aí um resultado mais seguro da reposição de testosterona. Bom, e quais são essas formas, então? Como se chama essa testosterona? O nome da substância em si, né, o nome do princípio ativo é testosterona 1-decanoato, e comercialmente elas são vendidas sob os nomes de Jatenzo, Tilando ou Kizaltrex. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esses nomes para depois que vocês quiserem se informar mais e consultar sobre essas formas de testosterona. Todas as 3, como eu falei, são formas de testosterona 1-decanoato, e as 3 são absorvidas via sistema linfático após a ingestão oral, não passando de início pelo fígado. E como então elas podem ser utilizadas? Todas as 3, no momento, são vendidas em cápsulas que devem ser ingeridas 2 vezes ao dia. Ainda não saiu no mercado, mas vai sair em breve. Uma delas terá uma versão que é de longa duração, que será tomada apenas 1 vez ao dia. Por enquanto, todas 2 vezes ao dia após as refeições, ou seja, com o estômago cheio. Elas têm entre elas ali uma diferença na quantidade de testosterona, mas ficam em torno de 200 miligramas de testosterona em cada uma delas. E quais foram os resultados dos primeiros estudos, né, que foram realizados com a forma de reposição via oral? Bom, como a gente poderia imaginar, né, essas 3 formas conseguiram obter níveis de testosterona bastante estáveis, né, porque você está sempre ali renovando, né, a quantidade de testosterona, atualmente 2 vezes por dia, mas em breve até 1 vez ao dia está renovando, e os níveis de testosterona foram normais ao redor aí de 90% dos pacientes, já com uma dosagem inicial. E além disso,
né, a grande vantagem, não existem aqueles picos hormonais tão altos responsáveis pelos efeitos colaterais que a gente vê nas formas injetáveis. Agora, será que essas formas são melhores que as formas injetáveis? Quais são as vantagens e desvantagens que a gente tem em relação ao tradicional, né, as injeções de testosterona? Antes de a gente falar das vantagens e desvantagens, eu vou pedir para você comentar aqui abaixo testo oral. Quanto mais gente comentar, melhor, porque assim a indústria farmacêutica vai vendo quanta gente está interessada em ter uma forma de testosterona via oral para adquirir aqui no Brasil. Bom, entre as grandes vantagens da reposição via oral em relação à via injetável, tá a praticidade, né, são cápsulas, comodidade, não precisa de injeções dolorosas, o fato de que você não precisa ir a uma farmácia ou uma clínica para receber a aplicação, então isso te torna o tratamento mais privativo, né? Você tem mais privacidade, tá? E claro, como eu falei, a segurança hepática não é hepatotóxica e os níveis hormonais são mais estáveis. Porém, existem desvantagens, é claro, né? Então a frequência maior de ingestão, ter que tomar esses comprimidos 2 vezes ao dia atualmente, facilita com que o paciente possa esquecer de tomar a medicação, né, uma frequência de medicação maior. A injeção você toma uma vez a cada 2 semanas, né, para essas mais comuns, e não precisa se preocupar entre esses dias. E também tem a questão custo. A gente sabe que toda medicação que é lançada, né, que chega ao mercado, que ainda não tem genérico, o custo é mais elevado. A gente vai falar agora a respeito do custo dessa medicação e de quando ela deve chegar ao Brasil. Bom, como eu falei, a substância ainda não está disponível aqui no Brasil, não está à venda aqui no Brasil, mas já estão sendo feitas pesquisas de mercado e muito provavelmente agora em 2026 ele deve chegar ao mercado brasileiro. O custo lá fora, lá nos Estados Unidos, ainda é bastante alto. Ele tem girado em torno de $1.000 por mês para os pacientes que não têm nenhum tipo de assistência médica, que lá muito frequentemente é utilizado para abater o custo dos medicamentos. Então, sem nenhum auxílio aí de assistência médica, fica em torno de $1.000 por mês. Isso para as 3 formas de reposição. Agora, chegando no Brasil, né, a gente tem uma situação bastante diferente, né? Os planos de saúde não costumam subsidiar medicamentos, então a gente tem que ver a que valores que chegará isso no mercado brasileiro. A opção de importar isso para o Brasil é viável, tem alguns pacientes que já foram buscar esse tipo de situação, porém o custo aí fica extremamente alto, fica muito mais alto por conta aí da questão de frete, logística, importação, além da necessidade de passar, né, de conseguir uma receita ou passar com alguém lá do exterior que possa submeter a consulta e enviar esse medicamento. Portanto, o recomendado ainda é esperar até o próximo ano para que essa forma de reposição chegue aqui ao mercado brasileiro. Portanto, se você faz reposição, seja com injeções, né, como Durateston, Deposteron, injeções de longa duração, como um Destilato, ou se você usa gel de testosterona ou até os implantes transdérmicos de testosterona, tá? A minha recomendação é que você fique sempre ligado aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade sobre as formas mais modernas de reposição de testosterona. Espero que você tenha gostado desse vídeo, cuidem-se e até a próxima.